Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito de questões da nossa carreira, né? A gente teve aí uma notícia positiva que foi a aprovação da LOA, né? A partir de muita pressão que foi realizada, né? A gente teve a plenária da FASUBRA, o qual eu tive a oportunidade de participar no decorrer do final de semana passado. Agradeço aí os meus colegas da UFMG que votaram aí na nossa chapa e permitiu, né, que a gente fosse como delegado. Da nossa chapa foram 2 pessoas, eu e o meu colega Erivelton. E aí a gente pôde representar a categoria e entender um pouco mais, né, no meu caso, que foi a primeira vez que eu fui lá para a plenária da FASUBRA, como funcionam as questões lá na FASUBRA, como articulam-se as forças políticas. E futuramente eu vou gravar alguns vídeos aqui para explicar para aquelas pessoas que nunca foram, né, como é que foram as minhas impressões com relação à plenária da FASUBRA. Só que hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, né, que é a questão da aprovação da LOA, né, que era algo que a gente precisava para dar o start aí com relação às questões financeiras que a gente conquistou. E vamos falar mais ou menos qual é a perspectiva, né, que está sendo levantadas aí por algumas lideranças do movimento, né, com relação aos prazos para a gente poder receber esses valores, né? Uma vez que tem que ter ajuste nessas folhas e a gente já recebeu algumas informações de que não vai ser possível, que bem provavelmente não vai ser possível o governo pagar tudo isso de uma vez, porque tem ajustes aí que vão precisar de mais um tempo para poder ser processado. Então a gente vai falar sobre isso e alguns movimentos, né, que estão sendo realizados aí por parte dos servidores públicos para que esses pagamentos possam ser efetivados o mais rápido possível, bem como algumas solicitações para que o impacto do imposto de renda também não seja tão grande no momento que esses pagamentos entrarem, já que pode ser que eles aumentem a alíquota de determinados servidores, dependendo da situação. Então nós vamos esmiuçar tudo isso aqui nesse vídeo. Fique atento, porque são informações importantes a respeito dos nossos salários no decorrer dos próximos meses. Vamos acompanhando aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos às informações, né, que aconteceu nesses últimos dias. A questão da aprovação da LOA, né? Um dos fatores essenciais para que a questão financeira da nossa greve, né, dos ganhos da nossa greve, pudessem ser efetivados, né, seria a aprovação da LOA. A gente estava dependente disso. Essa LOA, ela teria que ter sido aprovada em dezembro do ano passado. Só que, como eu já expliquei para vocês aqui em vídeos anteriores, né, os nossos deputados e senadores acabaram enrolando bastante o governo, o que gera consequências para toda a população, né? E por causa daquela questão da disputa deles com a questão das emendas parlamentares, eles acabaram enrolando a LOA, e a aprovação da LOA só saiu nessa semana. Quando a gente estava lá na plenária da FASUBRA, um dos pontos que estava sendo mais discutido no final da semana passada foi com relação exatamente a essa pressão necessária dos movimentos sindicais para que a LOA fosse aprovada e a gente tivesse direito ali às questões de impacto financeiro que a gente conquistou no decorrer da nossa greve, né? Foram feitos até documentos, né, cobrando o governo, cobrando os nossos congressistas, né? Foi preparada uma atividade no Congresso Nacional no decorrer da semana, né, os nossos colegas que ficaram lá em Brasília, né, alguns sindicatos deixaram os colegas lá de acordo com a recomendação da FASUBRA, né, de deixar o pessoal que iria participar da plenária até o dia 20 para pressionar os deputados pela aprovação o mais rápido possível da LOA, e alguns sindicatos optaram por deixar esses nossos colegas lá, né, para fazer essa pressão. O nosso sindicato, que é o Sindifes, não fez esse movimento, né? A gente teve que voltar assim que acabou a plenária da FASUBRA no domingo. Mas vários dos nossos colegas ficaram lá para fazer esse trabalho muito importante de pressionar os deputados e senadores, e eles fizeram uma atividade muito bonita lá, né? Tem fotos, tem vídeos deles conversando com os deputados e senadores, deles marcando presença
nos dias que antecederam a questão da LOA aí, e toda a pressão nesse momento é bem-vinda, né? Porque os deputados têm que saber que a gente está de olho, né? Os deputados e senadores têm que saber que a gente está de olho na enrolação que eles estão realizando e, inclusive, né, por pressões de vários órgãos, né, de vários servidores e também do empresariado, entre outros grupos que precisam da LOA aprovada para que esses recursos cheguem, né, para os investimentos do Estado. Estava previsto para a LOA ser aprovada na sexta-feira, eles adiantaram um dia e acabaram aprovando a LOA na quinta-feira dessa semana que acabou, que está acabando agora, né? O que mostra aí que a pressão, ela de alguma forma, ela impactou para que eles até adiantassem um dia nessa votação. Importante salientar que os recursos, né, para cumprimento do acordo de greve para esse ano, eles foram garantidos, né, na LOA. Então, assim, a gente vai ter aquelas recomposições salariais exatamente de acordo com o que foi definido pelo governo. Só que aí, como eu disse para vocês nesse resuminho do que a gente ia falar aqui no decorrer do vídeo, tem alguns aspectos que a gente tem que ficar atento, porque tem questões que precisam de determinados ajustes das PRORHs, né, das gestões de recursos humanos das instituições. E algumas dessas questões, elas têm que ser feitas de forma manual, acompanhando caso a caso. Então, os nossos colegas aí que trabalham nas sessões de pessoais, nas pró-reitorias de recursos humanos, no decorrer dos próximos meses aí, eles vão ter muito trabalho para poder organizar a nossa gestão, né, de níveis, de acordo com aquilo que foi pactuado no acordo de greve, né? E aí a gente tem que ficar atento a essas questões, que nem tudo, bem provavelmente, de acordo com as informações que a gente está recebendo, vai ser pago em apenas um contra-cheque. É bem possível que parte desses valores que a gente tem direito e até uma parte dos recursos retroativos, o governo possa trabalhar lá no nosso sistema de pagamento, né? E isso pode ser que seja que apareça no nosso contra-cheque próximo do mês de abril para pagamento no dia 2 de maio. Né? Essa é uma tendência. Pelo menos os 9% de aumento. E a questão do STEP de 3,9% para 4%, né? Isso aí tem uma tendência de sair já nesse primeiro contra-cheque. É uma tendência pelo que a gente tem escutado aí das pessoas que trabalham nos RHs e também os nossos colegas que estão representando a gente na CNSC e outros órgãos, né? Então a tendência é que esses dois pontos, né, eles estejam já no nosso próximo contra-cheque. Outras versões colocam que nesse primeiro contra-cheque pode ser que tenha apenas a mudança de tabela. E essa questão dos retroativos fique um pouco mais para frente. Mas quanto a isso não tem nada garantido. Se essa segunda versão for a versão que for adotada pelo governo, o que viria para a gente seria a passagem da tabela antiga para a tabela nova, que a tabela antiga é de 16 níveis. Isso iria passar para os 19 níveis, né? E aí o governo iria colocar nesse salário, sem a questão do retroativo, sem o retroativo, os 9% que a gente tem direito e os 4% de STEP que a gente tem direito no decorrer da carreira. Seriam esses dois pontos apenas que que estariam nesse próximo contra-cheque, né? Na versão 3, que é o que a maioria está tentando fazer aí, né? Inclusive as nossas federações que cuidam de todos os servidores públicos, né? Inclusive enviou um documento para o governo, né? E eu vou apresentar esse documento aqui para vocês daqui a pouco. A ideia deles é que fosse feito o processo de forma mais automatizada possível, de forma que as PRO-RHs já tivessem boa parte do trabalho desenvolvido,
para que eles pudessem analisar apenas alguns aspectos, né, que seria caso a caso, e que isso fosse lançado em uma folha complementar para que a gente pudesse receber esses valores em um prazo menor. O que é também uma possibilidade a ser negociada com o governo. Então tem vários cenários aí que estão sendo discutidos pelos nossos colegas, mas a versão assim que eu mais vi assim de um grande número de pessoas que relatou seria a primeira versão, que o governo iria fazer o ajuste da tabela, né, de todos os servidores que fizeram um acordo com o governo no decorrer desses próximos dias. Inclusive o governo está até fechando o sistema, né? Então as ProRHs não vão poder mexer neles no decorrer desses próximos dias. Ele até colocou essa informação, mandou um comunicado, né, de que ele está fazendo esses ajustes. E aí, o que estaria nesses ajustes? Seria a questão da mudança de tabela, a questão dos 9%, inclusive os retroativos, e a tabela da questão do STEP de 4%, né, que a gente teria já garantido, incluindo seus retroativos, para a próxima folha que sair. Aí a gente fica aí nessa expectativa para ver qual vai ser a forma que o governo vai trabalhar, né? Mas se fosse nesse modelo, seria um modelo interessante, já que algumas coisas vão ter que ser feitas pelas ProRHs locais, né? E tem universidades que têm um número de servidores muito grandes, como é o caso da UFMG, então é algo que pode ser mais demorado, né? Aquilo que não for para todo mundo, certamente vai ter uma demora maior para poder fazer essas análises e esses ajustes. Então isso tende a sair mesmo nos próximos contra-cheques, né? A gente gosta de explicar as coisas muito direitinho, muito claro, né, para os nossos colegas que acompanham os vídeos aí, né? Eu fiz um exemplo aqui, deixo claro para vocês que esse é assim, do que eu mais ouvi assim no decorrer dos últimos dias de possibilidades para o governo trabalhar, viu, pessoal? Não quer dizer que seja isso, né? Porque tem várias formas de ajuste desses pagamentos e também dos retroativos, mas assim, entre as teorias assim que eu mais ouvi que podem acontecer pelo que o cenário está se desenhando, são essas três que eu apresentei para vocês aí no decorrer do vídeo, né? E aí eu vou apresentar cada uma para vocês aqui de forma mais detalhada para que vocês consigam entender mais claramente cada uma delas, né? De acordo com a ordem que eu apresentei para vocês, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em alguns cenários possíveis, né? O cenário 1, conforme eu falei para vocês, é o pagamento de parte das conquistas da greve, né? Mais parte dos retroativos, né? Aí seria, como eu disse, mudança da tabela de 16 padrões para os 19 padrões e o reposicionamento, né? Esse é o primeiro passo, que provavelmente isso aqui quem vai fazer é o MGI já dentro do sistema, né? E aí, com o MGI fazendo isso e automatizando essas informações, pode ser que ele já consiga colocar nos contra-cheques já aqueles valores que a gente tem direito a mais, né? O que seria para todo mundo. Então, não teria que fazer ajuste fino aí de cada pessoa, olhar cada situação para poder fazer essa análise. Então, acho que isso pode ser que o MGI consiga fazer de forma automatizada. Se esse for o modelo, a gente vai receber 9% de aumento, né? Mais os pagamentos retroativos já no próximo contra-cheque. E o STEP também passando de 3,9% para 4%, né? Mais os pagamentos retroativos a janeiro já no próximo contra-cheque, né? Esse parâmetro seria utilizado para constar no contra-cheque de abril, que é o próximo, né? E ele seria pago no dia 2 de maio, já que o dia 1º de maio é dia dos trabalhadores, é feriado, provavelmente esse pagamento seria realizado. Se o governo quiser fazer uma gracinha, pode ser que ele pague no dia 1º de maio, ou pode ser que ele seja pago aí no dia 2 de maio, né? Então, esse é o cenário 1. Pelo que eu ouvi de várias pessoas, né, que eu consultei, esse é o cenário mais provável, tá? O que for para todo mundo, ser pago tudo junto e isso já constar no próximo contra-cheque. Mas tem alguns outros cenários que eu ouvi aqui também de outras pessoas que eu gostaria de compartilhar com vocês aí que estão acompanhando o vídeo, né? No cenário 2, seria apenas uma mudança da tabela e da estrutura da carreira. É um cenário também possível, né?
o governo fazer essas mudanças, mas com os retroativos sendo pagos em um segundo momento por questão de sistema, né, e de operacionalização dessas mudanças. Que aí seria a mudança de tabela de 16 padrões para 19, reposicionando a gente, né? Os 9% de aumento já seria lançado já, mas para pagamento específico do mês do contra-cheque de abril, né? Sem os retroativos. Step de 3,9% para 4%. Sem os retroativos também, pago só para o mês corrente, que seria o contra-cheque de abril, que seria pago no dia 2 de maio, né? E sem nenhum retroativo. Esses retroativos seriam pagos no mês seguinte. Sairia no contra-cheque de maio para ser pago em junho. Essa daqui também é uma outra possibilidade. Se o sistema não conseguir operacionalizar esses pagamentos retroativos, isso aqui também pode acontecer. E um terceiro cenário, né, seria o pagamento em contra-cheque normal, mais um contra-cheque suplementar, né? Que é o que está sendo pedido aí pelas federações que representam, né? Pelos fóruns que representam os trabalhadores e os servidores públicos, né? Que seria a mudança de tabela de 16 padrões para 19 e reposicionamento, né? Os 9% de aumento, o step de 3,4% para 4%, né? E aí viria um contra-cheque suplementar que poderia vir até no decorrer lá para o meio do mês ou mais para o final do mês, dando tempo aí para os RHs avaliarem, né, na medida do possível, aquilo que a gente teria direito de acordo com as conquistas da greve, né? E aí esse contra-cheque suplementar, ele viria com os retroativos dos 9% a partir de janeiro, o retroativo do STEP de 4%, né, a partir de janeiro, né, de 3,9% para 4% a partir de janeiro. E aí ele iria considerar, né, os ganhos do mês atual, que é para deixar bem claro, né, o mês de abril, né, com todas essas mudanças aqui, mais os retroativos, que viriam, né, nesse contra-cheque suplementar. E aí, no caso, a gente teria já o retroativo, né, a partir de janeiro, da correlação de que, né, de indireto para direto, para aqueles que recebem indireto hoje e que conquistaram na greve o direito de receberem o IQ direto, né? O retroativo dos ganhos de aceleração por capacitação. Lembro a vocês que ainda está pendente ainda uma resposta do MGI com relação ao entendimento da MP. Nós estamos cobrando, né, as entidades sindicais estão cobrando que o MGI ela faça uma resolução para chancelar aquilo que foi definido pela CNSC. Que o entendimento da CNSC é que para cada capacitação realizada pelo servidor, ele tem direito a mais um pulo na carreira dele, né, de step. Então, assim, se eu tô no nível 14 e eu fiz 3 capacitações no decorrer da minha vida, eu vou pular pro 15, pro 16, pulando pro 17. E o meu nível a partir daí vai ser o nível 17. Na MP, isso está muito claro que será dessa forma. A CNSC, de acordo com os termos da MP, deixou bem claro que será dessa forma. Várias universidades orientaram os servidores de que provavelmente será feito desta forma no sistema e assim que vai proceder, o que seria um ganho muito grande para nós servidores, né? E que traria uma justiça para essa mudança dos padrões. Haja visto que os servidores que entrarem agora com essa questão da progressão será de 12 em 12 meses, eles vão chegar ao teto da carreira em 15 anos. E nós, com essas acelerações, de acordo com as capacitações que já fizemos, a gente vai chegar no topo da carreira no mesmo tempo que eles. Se o entendimento do MGI for diferente, nós que estamos no meio da carreira hoje, a gente vai sair com prejuízo com relação àquelas pessoas que entrarem na carreira agora, porque a gente vai demorar mais tempo para chegar no teto. Então, assim, é importante o MGI, né? Esses documentos, eles foram enviados para o MEC, né?
para que o MEC desse a chancela e fizesse uma resolução confirmando aquilo que foi entendido pela CNSC, lembrando que no próprio termo de acordo e na própria lei que define as atribuições, né, da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, foi colocado que essas regulamentações seriam feitas pela CNSC. Então né, o próprio termo de acordo ele coloca que essa CNSC é responsável por regulamentar. Então a CNSC, que tem ali representantes dos técnicos, né, representantes das instituições, representantes do MEC, a própria CNSC já definiu que a gente tem direito, de acordo com os termos da MP, a essas 3 acelerações para aqueles que fizeram 3 progressões por capacitação no decorrer da carreira. Enviaram isso para o MEC, pedindo que o MEC fizesse uma resolução para que as ações fossem uniformes. Porque tem determinadas universidades que vão fazer essa leitura e já vão aplicar isso, mas tem outras universidades que podem interpretar de uma outra forma. Então, uma universidade pode atuar de uma forma, outra pode atuar de outra forma, prejudicando os servidores e deixando esse processo de transição, que poderia ser um processo mais equitativo, mais correto, mais uniforme, um processo bagunçado, né? O que é ruim para todo mundo. Então enviou esse documento para o MEC enviou para o MGI, e o MGI já tem praticamente, se eu não me engano, quase 2 meses e ainda não respondeu ainda essa questão para a gente, que seria uma das principais conquistas da greve, né? Talvez uma das principais conquistas da greve seria o RSC, que dá um impacto grande, né, de ganhos financeiros, e o segundo deles seria essa aceleração por capacitação, né, que deixou todo mundo que está no meio da tabela ali bastante contente, né, com o texto da MP, porque tinha uma regra de transição já prevista e o texto da MP colocou isso. Só que agora o MGI ele está enrolando para poder bater o martelo com relação a essa questão, e aí a gente não sabe ainda como é que vai ser essa questão da transição, né, dessa aceleração. Então vamos ficar atento a isso aí. A gente tem que cobrar do MGI, cobrar do governo. Eu sei que a Fazubra já está cobrando, o Sinasef já está cobrando, mas a gente tem que continuar aí atento para que o governo não atrapalhe aí, as nossas progressões, né? Porque isso daria um ganho bastante interessante em termos salariais para quem ainda não chegou ao teto da tabela, né? Bem, essa explicação, né? E aí, a gente receberia, né, nessa folha complementar, o retroativo dos ganhos com aceleração por capacitação, né? Fica pendente essa confirmação, mas a gente espera que ela venha o mais rápido possível e que seja da forma que a CNSC regulamentou, porque a CNSC, de acordo com o próprio acordo assinado pelo governo, é o setor responsável por essa regulamentação, né? Então o MGI trabalhar contra isso é um contrassenso, é um verdadeiro absurdo, né? E a gente espera que isso não aconteça, né? Aconteceria também, nesse contra-cheque suplementar, o retroativo dos ganhos com a mudança de progressão por mérito, né? Que passou a ser de 12 meses ao invés de 18, né? E retroativo de outros eventuais ganhos previstos no acordo de greve. Então, pessoal, nesse terceiro modelo aí que eu apresentei para vocês, já tem os órgãos que representam todos os servidores públicos, né? Que estão aí dentro desse acordo de greve, né? Eles já solicitaram para que seja nesse terceiro modelo, que seria o modelo, né, mais interessante para os servidores públicos, né? E aí eu vou apresentar para vocês aqui o documento que eles desenvolveram no sentido de solicitar ao governo que esse modelo seja o aplicado. Quer ver? Vamos lá, vamos acompanhar juntos aí, né? É um documento do FONASEF, FONACAT e das centrais sindicais. Aqui é o ofício número 005/2025, né? FONASEF, FONACAT e centrais sindicais. Esse documento ele foi redigido no dia 21 de março de 2025, né? E foi encaminhado a Esther Dweck, né? A ministra de Estado do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI. O documento diz o seguinte: prezada ministra, os fóruns aqui representados vêm por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria de forma unificada
expor e solicitar o que segue. Considerando que o Congresso Nacional aprovou em 20 de 3 de 2025 a Lei Orçamentária Anual LOA, solicitamos que realize folha de pagamento suplementar no mês de março e recebimento em abril para cumprimento dos acordos firmados com as entidades sindicais referentes ao reajuste salarial e pagamento dos retroativos referente a janeiro de 2025. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aguardamos retorno o mais breve possível. Assinado aqui pelo Fórum FONASEF, FONACAT e centrais sindicais, ou seja, a representação de a grande maioria, né, eu acredito que seja o total aí quase dos servidores públicos, são representados por esses dois fóruns aí, a grande maioria dos servidores públicos do Executivo com certeza, mas quase a totalidade dos servidores públicos federais são representados por esses dois fóruns aí, e aí eles fizeram essa solicitação. É importante a gente avaliar, né, que na solicitação deles aqui, eles pedem que esse pagamento suplementar ele seja referente ao mês de março, para recebimento já em abril, o que seria o cenário ideal, né? Nem seria no contra-cheque seguinte, seria já num contra-cheque de folha suplementar de março para recebimento em abril. Essa é uma das possibilidades, é o que está sendo solicitado aí pelos fóruns que representam a grande maioria dos servidores públicos federais. Então vamos ver aí, quem sabe o governo não consegue operacionalizar isso, o que seria bastante interessante, né, para todos os servidores públicos federais que fizeram acordos com o governo. Se for utilizada essa proposta, né, da folha suplementar, e essa folha suplementar ela tem um impacto do imposto de renda bem menor do que o impacto dela estar no nosso contra-cheque diretamente, pessoal, esse seria um cenário também muito interessante, né? Para todas as categorias do serviço público federal, se o governo quisesse cumprir assim, com o acordo de uma forma melhor, esse talvez seria o método mais interessante para a gente receber mais rápido. Além disso, não tem o impacto que é esperado pela questão do imposto de renda e mudança de alíquota que pode vir a acontecer da gente recebendo tudo isso de uma vez, seja em qual contra-cheque que a gente vier a receber. Então, assim, esses são os três cenários que eu vi assim, mais presente, eu queria apresentar aqui para vocês. Não tem nada garantido, pode ser esses três cenários ou pode ser outro completamente diferente desses que eu apresentei aqui para vocês. Na melhor das hipóteses, o governo pode trabalhar para automatizar muito mais coisas, o sistema pode permitir até que ele pague tudo isso de uma vez já no próximo contra-cheque, que seria o ideal, talvez, né? Mas, assim, esses são os três cenários que foram discutidos aí no decorrer dos grupos que falam sobre a carreira dos técnicos, por pessoas que estão lá na CNSC discutindo, né? E eu queria apresentar esses cenários aqui para vocês, porque é interessante vocês saberem o que está acontecendo aí com relação à possibilidade dos nossos pagamentos, tanto dos valores que a gente tem direito a receber, quanto dos retroativos, né? Então, pessoal, era mais esse aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês, né, no decorrer desse vídeo, era mais essa análise mesmo e essa reflexão, né? A gente teve um ganho aí com relação à aprovação da LOA, né? Os deputados enrolaram a gente aí por bastante tempo, né? Mas tinha-se perspectiva deles enrolarem ainda mais, né? Surgiu até uma notícia enquanto a gente estava lá na plenária da FASUBRA, de que, devido a uma viagem dos presidentes da Câmara e do Senado, havia a possibilidade de que a votação da LOA fosse adiada, mas felizmente, provavelmente teve uma pressão muito grande, né, dos servidores públicos de uma forma geral, né, dos próprios órgãos aí que prestam serviços para o governo, que estava com tudo paralisado, e aí parece que os deputados e senadores sentiram a pressão e aí voltaram atrás e colocaram que a aprovação da LOA seria no prazo que estava previsto já antes, né? E aí, logo depois, vem uma notícia de que ela seria aprovada na sexta-feira,
depois de muita pressão, inclusive dos nossos colegas que estão lá em Brasília e fizeram um trabalho muito importante na Câmara, ela acabou sendo votada na quinta-feira, o que permite que a gente receba aí os valores que foram pactuados no decorrer da greve. É uma boa notícia e agora a gente vai trabalhar agora, né, como foi colocado na própria plenária da Fazubra também, pelo cumprimento total de todos os aspectos relacionados ao nosso termo de acordo, que o governo está enrolando bastante, e a gente espera que ele mude a postura dele, né? Porque, afinal de contas, a gente é uma base eleitoral desse governo e a gente só está cobrando aquilo que ele prometeu. Então, assim, é importante o governo cumprir com seus acordos para que, né, ele tenha mais credibilidade, especialmente junto às suas bases de apoio. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Espero que tenha contribuído aí com o entendimento de vocês com relação aos valores que a gente tem a receber do termo de acordo de greve após a aprovação da LOA. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Eu estou disponibilizando aí para quem quiser seguir as redes sociais para a gente poder trocar uma ideia lá a respeito de carreira. Alguns links aqui nas descrições, tanto de um grupo de WhatsApp quanto de um grupo do Telegram, né? Quem quiser entrar lá para a gente trocar uma ideia a respeito desses temas que a gente discute aqui e outros temas relacionados à nossa carreira, pode ficar à vontade, será um prazer muito grande conversar com todos vocês. É só entrar aí na descrição aí, clicar que vocês já vão ter acesso a esses grupos para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? E fortalecer também a luta, né? Porque isso é muito importante. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana com essa boa notícia de aprovação da LOA e que as nossas conquistas da greve serão pagos no decorrer aí dos próximos meses. Um grande abraço e até o próximo vídeo.